Muito boa tarde, minha Paraíba. Sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. Estamos fechando a semana, estamos fechando o mês aqui. E agradecer você que acompanha a programação toda da TV Arapuã. No programa de hoje, o nosso papo é sobre o Trauminha lá de Mangabeira. Você já usou? Já precisou dos serviços de lá? O que você acha lá dos serviços do Trauminha de Mangabeira? Quem vai falar sobre isso, quem vai dar a sua opinião, o seu diagnóstico, é o atual diretor lá do Ortotrauma de Mangabeira, doutor Alexandre César, que está aqui conosco. Doutor Alexandre, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui no Rede Verdade. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Luiz. Eu que agradeço pelo convite, por todo o carinho e todo o respeito que vocês têm conosco da gestão. É muito bom estar aqui para poder explanar um pouco do que é o hospital. As pessoas, às vezes, têm uma imagem estigmatizada do hospital devido a 14 anos de esquecimento. O Trauminha tem 14 anos, não é isso? Hoje debutou, né? Esse mês debutou. Ele Nós temos 15 anos. Então. Isso, o hospital, nesse mês, completa 15 anos de existência, certo? E durante esses 15 anos, 14 anos foram esquecidos quase que por inteiro, né? Era um hospital que era estigmatizado pela sociedade. Por quê? Porque quando encontramos o hospital mostrava-se em alta decadência, de tal maneira que era notícia em sites, em jornais, quase que rotineiramente, quase que diariamente. Você está dizendo que vocês deram jeito no Trauminha, é isso? Vamos saber por quê. Mas antes, só para o nosso telespectador compreender como foi que seu início de exercício na medicina e na gestão de saúde pública. Conta só um pouquinho dessa história, desde quando, qual é a sua especialidade, doutor? Eu sou clínico médico, certo, e faço medicina intensiva. Medicina intensiva, certo. E aí, desde quando atua na gestão pública da saúde? Eu comecei, na verdade, na área da saúde, nos PSFs, na ponta, na Unidade Básica de Saúde. Comecei em 2015, no Colinhas do Sul 2, e lá foi onde eu aprendi o que realmente a sociedade precisa. A partir daí, durante 1 ano, 2 anos, trabalhando nas Unidades Básicas de Saúde, no PSF, junto com a população, eu comecei a trabalhar na urgência e emergência nas UPAs da cidade. Trabalhei na UPA Oceania e ainda trabalho, né? Gosto de urgência e emergência, amo a ponta, amo a verde, amo a vermelha, amo estar com o paciente, com a população. E fui diretor também da UPA Bancários, diretor técnico da UPA Bancários. Foi diretor técnico da UPA Bancários. Isso na gestão anterior, né? Na gestão anterior. De Luciano Cartacho, isso, é isso? Na gestão anterior. Você consegue vislumbrar hoje um cenário lá de trás do de hoje? Claro, totalmente. Totalmente. Qual é a comparativa? Veja só, o que a gente escuta muito, que as pessoas devem construir mais UPAs, devem construir mais PSFs, sendo que a gente tem que primeiro respeitar o que nós temos, certo? Eu trabalhei na UPA Oceania do tempo da gestão de Ricardo Coutinho. Nunca tinha sido reformada a UPA Oceania. É aquela do Retão? Aquela do Retão Manaíra. Ela está passando hoje por uma reforma, certo? Que o prefeito Cícero está de parabéns realmente, porque durante quase 10 anos a UPA Oceania nunca tinha sido reformada, nunca tinha sido revitalizada. Certo? Por quê? Porque era de outras gestões e aí não tinha sentido político para algumas pessoas de poder reformar, de poder melhorar, certo? Unidade de saúde e pronto atendimento para as pessoas de hoje. A sensibilidade, tanto do nosso secretário Luiz de Janine como do prefeito Cícero, certo? Foi justamente fazer a diferença. Peraí, por que eu vou gastar o dinheiro público e construir mais coisas se eu tenho que recuperar o que foi deixado? Se eu peguei unidade de saúde totalmente sucateadas, UPAs, só para você ter ideia, uma UPA sucateada, quando a gente foi organizar e fazer todo o levantamento do patrimônio que tinha nas UPAs, você ter ideia, pasmo, né? O secretário sabe disso. Eu solicitei algumas camas das UPAs, camas antigas, para colocar nas enfermarias, para a gente aproveitar e não gastar tanto. E quando a gente soube, camas das UPAs não eram compradas, na verdade, eram alugadas. E quando a gente foi atrás das camas, não existiam. As camas não existiam. Não tinha como patrimônio? Não tinha como patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde. Então, o que acontece? É muito fácil dizer, vamos construir, vamos fazer mais obras. Ampliar, expandir. Você acha que não é quantidade, é a qualidade dos que já existem. O que é importante para a sociedade entender, e é muito fácil, usar da sua angústia, usar da sua boa vontade e lançar fake news e lançar algum tipo de proposta que possa deixar você angustiado, dizer que as coisas estão sucateadas, dizer que os PSFs e as unidades básicas de saúde, enfim, e as UPAs não funcionam. Claro, primeira coisa
saber gerir o local. O que eu preciso? Eu preciso reformar, eu preciso melhorar o atendimento, eu preciso otimizar o que eu tenho. E é isso que a gestão está fazendo. Aí você foi lá para o trauma. E em que ano você já assumiu a direção? Pronto. Vamos lá. Durante, na verdade, a minha gestão na UPA Bancários, eu saí da UPA Bancários, fiquei dando plantão nas UPAs e nas UTIs, e aí fui convidado nessa gestão, né, na verdade, do secretário passado, para ser coordenador da urgência e emergência do Ortotrauma Mangabeira. Certo. E fui. Só que ainda eles não tinham essa visão que o nosso secretário, Luiz Ferreira, tem hoje. Uma visão totalmente técnica, uma visão diferenciada. Quando passou-se um ano da gestão de Cícero, do prefeito Cícero, que foi durante a pandemia, primeiro ano de gestão totalmente, né, voltada para cuidar dos efeitos da pandemia, tanto os efeitos agudos como os efeitos crônicos. Passou-se um ano, nós começamos a trabalhar no ortotrauma. Fui convidado por Luiz de forma técnica. Eu nem conhecia o prefeito, nosso prefeito, nem tinha intimidade. Eu conhecia Luiz porque nós dividíamos UTIs no trauma do Estado, no trauma senador Humberto Lucena e no metropolitano. Então conheci Luiz, sabia que era um cara altamente técnico e competente, me convidou. De pronto, eu quase não aceitava, porque era um desafio, é um desafio gigante. Imagine você entrar no unidade hospitalar totalmente estigmatizada, totalmente desencorajada. Uma unidade que toda sucateada. Aliás, se falava que o trauminha, diz assim, o trauminha não tem jeito, é o que a gente sempre escutou, o trauminha não tem jeito. Qual é o tamanho hoje, só para a gente entender, para o telespectador, da quantidade de atendimentos que o trauminha hoje, só para a gente ter uma noção da grandiosidade do hospital? Hoje nós temos mais de 300 leitos no hospital. Nós recebemos, em média, 500 pessoas por dia. 500 pessoas por dia? Por dia. Alta, média, pequena complexidade? E aí, vamos entender, ele vai tanto de média e alta complexidade, certo? E às vezes até pequena. Por quê? Entenda só, o complexo hospitalar de Mangabeira, ele não é apenas traumatologia. Imagine só, esse nome trauminha desmerece o hospital. É menor do que ele faz. Imagine que o hospital hoje tem 1.800 funcionários, certo? Imagine que o hospital ele faz a parte de urgência e emergência ortopédica, urgência e emergência cirúrgica, urgência e emergência de clínica médica, ele faz urgência e emergência psiquiátrica, ele faz urgência e emergência de bucomaxilo. Fora os traumas, tiro, facada, a gente recebe. A gente só não faz, recebe paciente com traumatismo crânioencefálico. Isso é direcionado ao trauma pela pactuação, certo? Toda fratura e todo trauma de membros inferiores e membros inferiores do platô tibial para baixo, do joelho para baixo ou do cotovelo para baixo, quem recebe somos nós, a pactuação. E não é só de João Pessoa. De cada 10 pacientes, 7 são de fora de João Pessoa. São de fora de João Pessoa. Isso está uma média de 15 mil atendimentos por mês, é isso? Em média. Em média. 15 mil pessoas passando no trauma. Se você ter ideia, por exemplo, ontem tiveram as paralisações das UPAs, né? E nós tivemos, nas 12 primeiras horas de atendimento, mais de 260 atendimentos, nas 12 primeiras horas de atendimento. Isso aí, fora o ambulatório. Nós atendemos o ambulatório, que é aquele paciente que vai, faz a cirurgia e retorna para avaliação, em torno de 150. Nós recebemos a urgência e emergência aberta e nós recebemos o PASM e o SENDU. Juntando tudo isso, diariamente passam no hospital, em média, 500 pessoas. Ontem tinha mais de 650 pessoas que estavam passando no hospital. É muita gente. E quando você assumiu, o que é que você encontrou no trauminha ainda? Porque a gente acompanhava aqui, era lotação nos corredores, falta de maca, falta de médico, de equipamento, de remédio, baratas nos locais. Ainda tem tudo isso, doutor Alexandre? Veja só, o hospital, quando nós pegamos o hospital, e já vai fazer 1 ano e meio, certo? Nós entramos numa situação caótica. Só que tudo vale a pena se a alma não é pequena, como dizia Fernando Pessoa. Mesmo com o hospital, com todos os problemas, a gente viu uma potencialidade gigantesca. Aquele hospital podia ser o melhor hospital de João Pessoa. Entenda, é um hospital porta aberta. Me diga um hospital em João Pessoa que é porta aberta. Recebe todo mundo, acolhe todo mundo que entra, vai ser atendido e acolhido. Não é só por regulação. Não. Então, o que aconteceu? A gente começou a vislumbrar e a se entusiasmar. Isso é que é importante. A gente entender que o hospital pode mudar. Não adianta eu pegar um hospital, fingir de conta que eu sou um diretor, vou assinar papéis e vou ir para casa. Não. O que a gente fez? Vamos gerir pessoas. Vamos entender o hospital. Vamos conhecer o hospital. Conhecer o hospital de verdade. E eu faço um desafio, Luiz. Não tem um político em João Pessoa, ou um secretário,
ninguém que conheça mais o ortotrauma que a gente. Hoje, Luiz fez uma secretaria itinerante dentro do hospital. Me diga quantas gestões já tinha feito isso? Fazer uma secretaria de saúde itinerante dentro do hospital para conhecer o hospital? Luiz passou um mês indo no hospital todos os dias para entender o hospital. Então, assim, as pessoas têm que começar a entender que todo processo de transformação, ele demora um pouco de tempo. Todo processo de transformação, ele requer entendimento do processo, requer tempo. E são imagens de lá, é isso? São imagens lá do Trauminha. Isso. Hoje é um hospital que consegue ter um fluxo de recebimento e atendimento aí sem deixar as pessoas nos corredores. E a questão de equipamento. É um hospital que está bem equipado e preparado para alguns casos? Claro. Só para você ter ideia, e essa é uma pergunta muito boa. Quando nós chegamos no hospital, tinha um projeto parado em 2013, para duplicarmos o número de leitos de UTI. E com uma verba de R$1.500.000 presa pelo Ministério da Saúde, que seria liberado se nós dobrássemos o número de leitos de UTI. Fizemos o projeto, o secretário sancionou e a gente conseguiu dobrar o número de leitos de UTI. O hospital, quando nós chegamos, não tinha uma enfermaria climatizada. Nós climatizamos todas as enfermarias. Era absurdo, Luiz. Quando chegava na enfermaria, 3 horas da tarde, o paciente com a fratura, com a ferida, num ambiente úmido e quente. Então, assim, para a fratura, para a ferida cicatrizar, era muito difícil. Climatizamos todas as enfermarias. O hospital era sujo, muito sujo. Lavava-se o hospital uma vez por mês. Hoje nós lavamos o hospital manhã e noite. Alexandre, o hospital está perfeito? Não, ainda falta muito, mas pode ter certeza, certo? Que a população tem que ter essa esperança e tem que ter essa consciência e essa paciência. Valorizar o que nós já conquistamos, valorizar cada passo. O que nós não podemos, Luiz, é aceitar fake news como se fosse uma verdade. De que falta medicamentos, de que falta ali material básico, de gases a tudo. Como é que está isso? Isso é inverídico. Hoje na gestão, não falta nada. Nem de medicação, nem de atendimento. Você tem ideia, quando o secretário pegou a secretaria, as unidades de saúde faltavam mais de 50 médicos. Hoje não falta um médico em nenhuma unidade. No hospital nós temos 98 ortopedistas. Nós temos mais de 30 cirurgiões trabalhando no hospital. Você tem ideia, nós temos um centro de referência da dor, que não existe em nenhum local da Paraíba, senão lá, que é o Sem Dor. O paciente ele sofre acidente, o paciente tem uma hérnia de disco, o paciente tem uma dor autoimune, uma artrite reumatoide. Esse paciente vai ser acompanhado por a gente no hospital e vai fazer fisioterapia, vai fazer pilates, vai fazer RPG, ele vai fazer tudo isso. Tá, olha, tem muita pergunta para fazer ainda, eu quero entrar nessa história do médico, das escalas, tem em várias unidades, muita confusão em relação a isso, e as pessoas chegam lá, cadê o médico, não tá na escala e tal, e como é que vocês organizaram a questão, inclusive, de evitar desperdício dentro da unidade, que tem muito nas unidades todas a questão do desperdício. Mas antes de só fazer o registro, hoje é sexta-feira, dia 30, e o Tribunal Superior Eleitoral retomou às 12 horas, ao meio-dia, o julgamento da ação que pede aí a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por volta das 12 horas e 10 minutos, a ministra Carmen Lúcia, que iniciou o seu voto, já anunciando que votaria pela inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. Com isso, gerando aí um placar de 4 votos pela inelegibilidade contra 1, já formando maioria, então, o Tribunal Superior Eleitoral, independentemente dos outros votos que ainda faltam, já está apontando aí e assegurando a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro até 2030. Vamos ouvir um pouco aí a ministra Carmen Lúcia. Com todas as vênias do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando a Vossa Excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Eu fiz um voto, presidente, a partir de um objeto que foi traçado desde a exposição feita pelo ministro relator.
Esta é uma ação de investigação judicial eleitoral prevista com as especificidades... Fez no exato momento aí que a ministra Carmen Lúcia, no início do voto, ela ainda está votando, mas no início ela já anunciou que votaria, acompanharia o relator, apontando aí na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a ação, pelo uso da máquina, abuso do poder político e econômico, o uso ali da TV oficial durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022. Voltando aqui falando sobre o trauminha de Mangabeira, que você disse até que o nome diminui, o hospital tem um serviço mais amplo, doutor Alexandre, mas sobre a questão da escala médica, tinha muita discussão e confusão em relação a isso. Vocês regularizaram, conseguiram confrontar ali os seus colegas, inclusive, de atuação e de profissão? Veja só, quando nós chegamos no hospital, existiam alguns vícios. E em todas as esferas de trabalho, sejam eles de médicos, enfermeiros, técnicos. Algumas pessoas que realmente, certo, não queriam dar o seu melhor no hospital. E aí, a partir daí, a gente começou a identificar todos esses vícios. Porque, imagine só, um hospital que teria que dar o seu melhor com pessoas que não estavam comprometidas com o trabalho. Isso existe em toda empresa, todo local de trabalho. Até mesmo na sua casa, se você tiver uma pessoa que não esteja comprometida com seus filhos, com sua casa, a limpeza, a organização, a comida não vai sair da forma que você espera. Assim também era no hospital. A gente tinha funcionários concursados há mais de 10 anos, certo? Que não pisavam no hospital. Pelo amor de Deus. E outra coisa... Fazia o quê? Fazia como? Sempre passava o plantão, se a escala eram de 2 ou 3, um ia e esperava... Estava só na folha. Isso. Recebia normalmente por mês. Isso. E aí não era evidenciado. O que foi que o secretário Luiz fez? Ele criou o núcleo, certo? O NAM, que é justamente para ver o quê? A assiduidade do paciente, do funcionário, do médico. Ele tem que chegar lá, assinar a hora que sai, assinar a hora que chega, relatar todos os procedimentos. Então, o que a gente começou a fazer? Otimizar, certo, o trabalho médico dentro do hospital. Começou a fiscalizar, não só o médico, da higienização, da enfermaria, até mesmo da direção. Eu, como diretor do hospital, e aí as pessoas até ficam boquiabertas, porque eu rodo o hospital diariamente, eu vou em cada enfermaria, e as pessoas dizem, isso nunca aconteceu. Por que não aconteceu? Por que o hospital não dava certo? Porque não existia uma gestão técnica voltada para melhorar a vida do paciente. Hoje, todas as escalas médicas completas. Quando a gente chegou no hospital, o hospital marcava-se um mapa cirúrgico de 12 cirurgias, 13 cirurgias, e eram canceladas 6, 7. Hoje nós marcamos 30, 32, 35 cirurgias por dia. Pra você ter ideia, nós fizemos um planejamento, olha só, nós zeramos o hospital já 3 ou 4 vezes. Chegou um momento que a gente não tinha ninguém para fazer cirurgia no hospital, porque as cirurgias estão de forma célere. Quando foi agora, a gente precisava fazer uma reforma, está fazendo a reforma na CME, e nós temos 4 frentes de construção hoje de reforma no hospital. Pra você ter ideia, como a gente estava falando da UPA, nenhuma UPA em gestões anteriores tinham sido o quê? Tinham sido reformadas. Nenhuma. O prefeito hoje, ele tem, além das unidades de saúde básica, certo? Todas reformadas, com unidade pronta, climatizada, para fazer a diferença do pessoense, do paraibano, nossas UPAs estão sendo reformadas. O hospital está sendo reformado. Se você for hoje no hospital, vai dar vontade, realmente, poxa, eu não estou no hospital do SUS. A parte que já foi reformada, todo o corredor climatizado, limpo, cheiroso. O que é que você espera chegar no hospital e encontrar, Luiz Torres? Me diga, como cidadão, o que você gostaria de entrar no hospital e encontrar no hospital? Como seria o hospital da sua... Um ambiente que gerasse, logo de cara, um bem-estar, né? Porque você já vai para o hospital já numa situação delicada e chega lá e encontra a visão, como você diz, a visão do inferno, como se diz, que era um termo que se atribuía ao trauminha, né? Você está dizendo que mudou isso com base nessas imagens aí, e com base, naturalmente, na realidade do dia a dia, é isso? Existe, na verdade, uma máxima, né, na medicina, que é uma parábola de Ígia, que diz o seguinte, que é isso mesmo que você falou. Ígia, com H, era a filha de Hipócrates. E quando ela chegava em um ambiente, quando ela ia receber o Hipócrates, o pai da medicina, quando ia receber os pacientes, ela pegava os pacientes, todos adoecidos, e levava para um bosque, que tinha cachoeiras, um jardim bem feito, um ambiente limpo e apaziguador. Quando o paciente chegava até Hipócrates, o médico, que ia perguntar qual era a doença dele, ele já tinha esquecido. Então, a primeira coisa que fizemos,
começamos a limpar o ambiente. O ambiente é um ambiente limpo, organizado, um ambiente acolhedor, um ambiente que você realmente quer. Então, agora temos que entender, quantos anos tem o hospital? 15 anos. Quantos anos foram esquecidos? 14. O processo, ele é demorado e ele é lento, mas o processo está acontecendo. Pode olhar, todas as enfermarias climatizadas, limpas, cheirosas. Quando eu falo, o cheiro agradável, aquele cheiro acolhedor de local limpo. Se você pegar o entorno do hospital, hoje nós vamos, a gente lançou uma campanha lá que doe uma planta. Eu quero transformar o hospital no hospital do melhor jardim mais arborizado da Paraíba. Isso porque, Alexandre, isso gera empatia, isso gera respeito ao trabalhador. Você tem ideia, a próxima semana a gente está fazendo uma coisa que nunca foi feita em gestão alguma, que o prefeito exigiu. O prefeito e o secretário viram o ambiente do refeitório sujo, quente, e quando saiu disse, isso não existe. A gente precisa do ambiente limpo, um ambiente agradável, que as pessoas venham almoçar e jantar num ambiente organizado. Semana que vem a gente vai ter o primeiro refeitório de hospital, que dá para mais de 100 pessoas, todo climatizado, sonorizado, com TV organizado. Assim como merece o funcionário e o acompanhante. Vamos acompanhar isso. E espero que esteja ligado na TV Arapuã, inclusive, essas televisões. Secretário, doutor Alexandre, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta tem até pergunta aqui já de telespectador que está acompanhando e mandou aqui pelas nossas redes sociais. Rapidinho, um minutinho, a gente volta conversando com o diretor do Ortotrauma de Mangabeira, doutor Alexandre César. Um minutinho só e a gente volta.